Você já teve a sensação de estar numa pregação, escutar um vídeo maravilhoso, falando da palavra de Deus e dizer: é hoje, é desta. A minha vida jamais será a mesma depois desta pregação. Eu estou determinada a tomar uma certa decisão na minha vida. Eu estou determinado a mudar tudo e a largar tudo e a seguir a Cristo. Desta vez não falha. Entretanto, passado algum tempo, surge uma situação na sua vida e você parece que aquele dia nunca existiu. A sua fé se transtorna, fica uma grande confusão na sua cabeça, na sua mente, nos seus dias e você volta atrás. Começa a duvidar novamente, etc. Será que já aconteceu isso consigo? Então, fica até o final deste vídeo que eu vou lhe dar dicas para isso nunca mais voltar a acontecer. Amém? Amados irmãos, eu sou Beatriz Chung, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para trazer mais uma mensagem de Deus nesta terça-feira. Espero que estejam todos bem. Espero que todos tenham estado sendo abençoados por esta palavra. Por favor, se você aqui não está inscrito, se você é novo, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui há quase um ano, ou há mais de um ano, porque foi em março do ano passado, em que eu comecei a fazer estes vídeos, trazendo a mensagem de Deus, segundo uma recomendação de Deus, e eu estou, graças a Deus, que vidas estão a ser transformadas, impactadas, e que o nome do Senhor está a ser falado por várias partes do mundo. Amados do Senhor, hoje vamos falar da palavra de Deus em Mateus 13, antes de mais, como sempre, vamos começar com uma oração para consagrar esta palavra ao Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Nós te glorificamos pela tua paz que transcende todo entendimento. Nos ajuda, Senhor Jesus, a segurarmos a tua palavra e em qualquer circunstância nós estamos firmes, reconhecendo que a tua palavra diz: vinda a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Senhor Jesus, nos ajuda a termos fé inabalável, Senhor Jesus, pois tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus Pai Todo-Poderoso. Para ti nada é impossível, Senhor. A tua palavra também diz que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu estou contigo. Ser conosco, nos ajuda, Pai, nos dê discernimento espiritual, nos capacita nesta palavra, Pai, e transforma vidas através desta palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, amados. Então vamos ver aqui, Mateus 13, diz assim a palavra do Senhor. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas o sol, o vindo, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu gosto muito desta frase, diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque os ouvidos são ouvidos espirituais, não são ouvidos carnais. São ouvidos, que a pessoa tenha um coração, uma fé disponível para ouvir e receber. E esta palavra encaixa justamente naquilo que nós queremos falar hoje. Este versículo, né, Mateus 13, 9, se encaixa justamente naquilo que nós falamos hoje, sobre quais são as sementes, onde é que estão a florescer as sementes da palavra de Deus sobre a nossa vida. Amados irmãos, aqui Jesus Cristo está a falar sobre uma situação, e ele continua aqui e diz que os seus discípulos depois perguntaram: mas por que tu falas em parábolas? Por que não és direto? Por que não dizes exatamente aquilo que tu queres dizer e usas palavras? E Jesus explicou que aqueles quem tem os códigos, quem tem a resposta às parábolas que eu faço, são aqueles que têm intimidade comigo. Então, ele só fala diretamente com aqueles que têm intimidade com ele.
Então, quem não tem intimidade com Ele, quem está fora da presença do Senhor, Ele vai falar em parábolas, até nem vai falar em parábolas, Ele vai dar as instruções. Só que quando a pessoa não está pronta para ouvir, para entender, para compreender, quando a pessoa não tem intimidade com Jesus, a pessoa vai entender como parábolas. É por isso que muita gente diz que quando nós dizemos, olha, Deus falou comigo, Deus fala comigo, eu ouvi a Deus sobre esta direção, etc. As pessoas dizem, eu não ouço a Deus, eu não consigo entender o que Deus está a falar, eu não ouço a Deus. Por quê? Porque é preciso uma intimidade com Deus. É claro que há muita gente que se frustra, diz que eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas eu tenho a certeza que se você continuar a ficar firme, a fazer isso, Deus vai lhe abrir os ouvidos espirituais e você vai ouvir. É frustrante, sim, quando nós não entendemos que é necessário uma convivência, é necessário um pouco mais da presença de Deus na sua vida, um pouco mais de interesse sobre a leitura da palavra de Deus para que você possa realmente ouvir e compreender o que Deus está a falar. Então, neste caso aqui, ele fala de 3 situações. Então, são 3 situações, são 3 tipos de corações que nós temos como seres humanos, né? Onde é semeada a palavra de Deus através de uma pregação, através destes vídeos que eu faço, através de outras pessoas que pregam a palavra nas suas igrejas ou através da leitura da palavra de Deus. Então, são 3 tipos de pessoas que, quando recebem a palavra, reagem de formas diferentes. Então, a palavra, depois Jesus até explica aqui embaixo, diz que então diz que escutai vós, pois, em 18, escutai vós, pois, a palavra do Senhor. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o que acontece? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, alguém está quando deu o exemplo logo no início, ouvimos, dizemos, esta palavra foi forte, esta palavra, a partir de hoje, eu vou ter fé, vai dar certo. Então diz que vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que acontece com esse tipo de coração? O que acontece com esse tipo de coração é que aquela palavra não é cimentada no coração da pessoa. Não é cimentada, a pessoa ouve, naquele momento diz sim, aceito a Cristo, sim, eu vou mudar, sim, eu vou me transformar, sim, a minha vida vai mudar, sim, este ano, 2024, é o ano, etc. Entretanto, vê uma situação na sua vida e a pessoa, e o maligno realmente rouba aquela palavra, tira aquela semente que foi semeada no coração da pessoa, a pessoa vê uma situação e arranca, vê uma situação de dor, vê uma situação de tristeza, vê uma situação de ter que enfrentar um momento difícil e a pessoa praticamente se esquece daquilo que foi falado. Porém, o que foi semeado em perdigrais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Né? Então, aqueles que ouvem a palavra e de repente saem, e aqueles têm aquele exemplo das pessoas que levam a palavra, fiquem alegres, tomam as decisões e de repente depois, mas tem a raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Desculpa, então o primeiro exemplo é daquelas pessoas que recebem a palavra, mas não têm feito. Ela entra, depois sai logo. Depois estas já é aquelas que recebem com alegria, depois vem uma situação e ficam se ofendendo, né? E depois, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. Então, a pessoa tem um bom emprego, tem uma boa vida financeira, tem, sei lá, vem alguma coisa que não agrada a Deus, mais amizades, etc. Então, fazem com que essa palavra depois saia do coração dela. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu quero falar deste último caso. Eu quero falar esse que dá frutos. Eu quero falar daquilo que são as instruções para você poder dar frutos. A palavra de Deus diz que... eu quero passar por um exemplo. Imagine você, quando você tem alguém com quem se relaciona, seja seu pai, seja um parceiro, seja, sei lá, no seu trabalho, por exemplo, onde quer que seja. Será que quando para você poder receber algo dessa pessoa, será que você não tem que demonstrar, não tem que demonstrar uma atitude que faça com que você possa receber, por exemplo, se é o seu parceiro, se é o seu marido, seja qualquer que seja, você tem que demonstrar um certo comportamento à pessoa, para que essa pessoa se sinta tocada, se sinta impulsionada
para poder, por exemplo, partir para uma nova fase, que é o casamento, por exemplo. Né? Então você tem que ter um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa vai avaliar os seus comportamentos, vai avaliar as suas atitudes, vai avaliar qual é a sua mentalidade e a sua visão para o futuro e vai tomar uma decisão de que, olha, esta pessoa vale a pena eu me casar com ela. Então, a recompensa é o casamento, que claro que depois do casamento há outras coisas que devem ser construídas para que realmente haja uma reciprocidade. Quando você tem quando é uma relação de pai e filho, para o que o pai se sinta tocado em comprar um presente, para que o pai se sinta tocado em dar uma gratificação ao filho, porque quer que seja, você como filho tem que demonstrar uma atitude que leve principalmente crianças, tem que mostrar um comportamento que agrada ao pai, que faz com que o pai se sinta tocado em comprar um presente, esse meu filho, deixa-me oferecer algo, etc. Seja criança, seja adolescente, adulto, etc. Você tem que mostrar uma atitude que faz com que a pessoa se sinta no desejo de oferecer algo. Imagina na vida profissional, para você poder subir de cargo, para você poder passar por outras categorias no seu serviço, é necessário que você demonstre que você está habilitado, você demonstre naquela posição em que você está naquele momento, é necessário que você demonstre que você tem capacidade para subir de nível, de categoria, para ser promovido. Amém? Então, com Deus é a mesma coisa. Se você escuta a palavra de Deus, se você se alimenta da palavra de Deus, se você lê a Bíblia, se você tem um relacionamento com Deus, você tem que agradar a Deus para que Ele realmente possa lhe abençoar. Você tem que mostrar atitudes que agradem ao coração de Deus. Você tem que mostrar uma firmeza, uma fé, uma confiança em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Você tem que demonstrar que, independentemente das circunstâncias que você está a viver, você crê neste Deus. Você tem fé em Deus. Você tem fé que aquela circunstância vai passar para que Deus lhe possa gratificar. Então, quando você recebe essa palavra, você diz que eu creio em Deus, você está, entre aspas, em lua de mel com Deus. Quando você diz que, não, para mim Deus é tudo, etc., e de repente vem uma situação difícil na sua vida e você deixa de crer em Deus, você está dando um passo atrás. Você já perde a confiança em Deus. Você deixa de ir à igreja. Você deixa de orar. Você deixa de ler a Bíblia. Ou, por exemplo, a sua vida, Deus lhe abençoou tanto que a sua vida financeira vai bem, que vai tudo bem com o seu emprego, vai tudo bem com o seu casamento, e você já não tem tempo para ler a Bíblia, você já não tem tempo de servir ao Senhor, você já nem tem tempo de ir à igreja. Então, quando isso acontece, é claro que as bênçãos do Senhor não vão continuar a fluir na sua vida, porque houve aquela quebra de relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu estou contigo. Então Deus precisa de ver esse bom ânimo nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos em que a vida não corre como você gostaria que estivesse a correr. Então, para que Deus possa continuar a abençoar assim, é necessário que a sua relação com Deus seja contínua e progressiva. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá leite aos bebés espirituais. Então, ele dá as coisas complexas, as revelações mais complexas. Né? A palavra diz que aqui, por exemplo, diz que Jesus falava sobre parábolas para aqueles que não entendiam. Então, aqueles que entendem são aqueles que têm um relacionamento com Deus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, a cada vez que nós vamos ouvindo, cada vez que temos mais intimidade com Deus, Ele vai nos dando um nível de compreensão sobre os seus recados, sobre aquilo que Ele quer de nós maior. Ele vai dando uma revelação maior do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas é preciso ter uma relação contínua com Deus. É preciso que você suba de nível na relação com Deus. É preciso que você tenha uma maior intimidade com Deus e constante, contínua, para que Deus possa realmente levar a outros diferentes níveis. Então, enquanto você receber a palavra de Deus, enquanto você ler a palavra de Deus e ter aquele momento de alegria, de fé, a palavra que for semeada no seu coração, você estar com alegria, etc., e de repente acontecer uma situação na sua vida onde você perde toda vez,
É como se fala em inglês, nos computadores, etc. Você faz um restart, você volta atrás e depois tem que voltar a dar os passos de fé novamente. Enquanto isso acontecer, você só está a atrasar as bênçãos, você só está a atrasar a progressão na sua vida, a progressão da intervenção de Deus na sua vida. Então você está um passo para frente, dois passos para trás. Um passo para frente, dois passos para trás. Então é um vai e vem na presença do Senhor que fica difícil você progredir na sua vida espiritual. Fica difícil você progredir porque tudo acontece na vida espiritual primeiro. Tudo acontece primeiro espiritualmente e depois nós vamos ver na parte física, humana. Então, a transformação que você quer ver na sua vida, primeiro vai começar na parte espiritual. Tudo que é errado que acontece na nossa vida acontece primeiro espiritualmente. Há uma batalha espiritual, há uma derrota espiritual dentro de nós e que depois vai se manifestar fisicamente, vai se manifestar a olho nu. Nós vamos conseguir ver o que está acontecendo à nossa volta. Mas tudo começa espiritualmente. Então, se você começar espiritualmente, a progredir buscando a palavra de Deus, a progredir na sua fé inabalável, recorde, irmãos, que eu falei da outra vez, que quando você está triste, você tem que dizer a Deus exatamente o que você está sentindo. A palavra de Deus não diz que você não vai ficar triste. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. E claro, se nós temos aflições, nós temos que ficar tristes. Mas isso não deve significar a sua relação com Deus. Lembra-se que eu falei da outra vez que eu estive num momento de oração, chorei, esperneei, disse tudo a Deus. E depois disse, quando terminar esta oração, quando eu disser amém, eu quero voltar a continuar a crer que tu podes todas as coisas. Então, esses momentos de tristeza, de angústia, de dor, devem se acontecer, vão se acontecer porque somos seres humanos, mas não devem ser um modo de viver, não pode ser aquele momento de dor, de tristeza que está no seu coração, não pode ser, não se pode transmitir na sua relação com Deus. A tristeza vai acontecer, a dor vai acontecer, mas a sua relação com Deus não pode mudar por causa daquela tristeza, por causa daquela sua dor. Então, a relação deve se manter, a relação deve continuar, apesar da dor e da tristeza que estão no seu coração. Amém, amados? Estas são as dicas que eu queria deixar sobre esta palavra. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Você tem que, eu sei que é difícil, é um exercício de fé que você tem que fazer. É um exercício da crença no poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse exercício, tudo na vida é um exercício. Essa relação que eu falei de pai para filho, de marido e mulher, etc, etc, mesmo no cargo de chefia, etc, no serviço, etc, foi um exercício, é uma tarefa que deve ser exercitada. Todos os dias você tem que mostrar a sua relação, você tem que mostrar que você se importa, você tem que se mostrar que você está ali, independentemente das circunstâncias, que você está ali determinado a vencer. Então, você tem que cultivar essa relação com Deus e Deus vai lhe abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Amados irmãos, eu fico por aqui. Eu espero que tenham gostado desta palavra. Se você gostou da palavra, por favor, partilhe, se inscreva no canal e deixe os seus comentários, deixe o seu like, por favor, deixe o seu like. Eu vejo muita gente assistindo os vídeos. É engraçado. É sempre assim no YouTube. Há mais pessoas assistirem que não são inscritas do que as que estão inscritas. Mas eu quero agradecer a Deus. Estamos quase a chegar a 600 inscritos no canal. Faltavam 2 ontem à noite. Não sei se esta manhã como está. Eu agradeço a todos vocês por se inscreverem no canal. Partilhem os vídeos, comentem, coloquem like e Deus vai vos abençoar. Obrigada pelos testemunhos do que a palavra está a fazer sobre as nossas vidas, que Deus passa através de mim. Muito obrigada mesmo. Orem por mim, por favor. Eu vou continuar a orar por cada um de vocês. Eu vou continuar a interceder pela vida de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. E até para a semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.